Cara, eu acho o seguinte, cara, eu acho que ter treinador faz bem, né? Assim, eu acho que o problema todo é o seguinte, a gente não tinha parâmetro porque não tinha técnico. O Ricardo Sapinto era um Celso Roth piorado, né? Com sotaque português, mas... Né? O Luxemburgo não é um cara que está no auge, não é um cara que... Tanto que né, o tamanho dele é o tamanho do desafio do Vasco mesmo, se manter na primeira divisão, eventualmente se classificar para a Sul-Americana e tal. Mas é um cara que consegue entregar o mínimo, né? Mínimo de organização dentro do campo, mínimo de estratégia para ganhar os jogos. E eu acho que sim, o Vasco melhorou bastante. Tem a questão emocional também, que ele sabe mexer como ninguém. Né? E eu acho que tem muito mérito dele nesses dois jogos aí. Tanto que o grande problema, tanto no jogo contra o Atlético quanto no jogo contra o Botafogo, foi a questão física no segundo tempo. Não dá para atribuir isso ao Luxemburgo. Por mais que o time tenha caído de rendimento tecnicamente também, você via que tinha uma queda física gigante. Então, assim, é óbvio que vai cair de produção. Né? Então, só o fato de você ter alguém ali que conhece um pouquinho de futebol já muda muito o horizonte nosso. Então, eu acho que tem muito mérito dele nesses dois jogos, sim. Eu acho que, assim, a gente sempre falava, o que o Vanderlei está fazendo é um arroz com feijão que a gente clamava para o Sapinto fazer algo parecido, né? E não conseguia. Bruno Gomes como primeiro volante, aproveitar o Juninho entre os 4 homens do meio campo, começar um esquema um pouco mais fechado, utilizando mais os volantes para povoar o meio campo, porque o time tinha muitos espaços. São coisas básicas, assim, até pra gente que não entende nada de futebol, mas que a gente espera que o técnico tenha esse conhecimento, ou pelo menos essa vivência. E foi muito surpreendente, assim, o Sapinto, ele veio com um discurso de que ser um cara enérgico, um cara que iria motivar o elenco, e assim, eu não sei se, tirando acho que o jogo contra o Corinthians, até que foi o primeiro, que foi uma derrota, e depois aquele jogo contra o São Paulo, a gente pouco viu do Vasco, até nesse quesito, assim, de garra, de dedicação, a gente viu um time muito entregue, né? Aquele jogo com o Grêmio, assim, jogos que a gente já entrava derrotado, você via na cara dos jogadores. Então, até no quesito principal do Sapinto, que não era um técnico de grandes vitórias, de grandes conquistas na carreira dele, tirando a fase de jogador, claro, me surpreendeu muito, assim, essa escolha de um técnico estrangeiro. Parece que foi muito para blindar o Campelo, né, no período pré-eleitoral, até para a gente tentar entender como é que seria o Sapinto. A eleição já estava na boca, então o respingo do futebol talvez não chegasse a ele. Ele trocou o Ramon muito rápido, né? Foi um comentário que enquanto que o Ramon teve poucas chances, vamos dizer, de tempo, o Sapinto teve muito tempo para trabalhar e não conseguiu demonstrar nada, assim, foi um rendimento, acho que de 20 e poucos %, foi ridículo. Então, assim, o que a gente está tendo agora, eu não sei se... É óbvio que tem muito do dedo do Vanderlei, mas eu não sei se é um básico, é um arroz com feijão que a gente nem estava acostumado. A gente estava acostumado com o resto da feira e agora chegou um pratinho, um PF, assim, que tomara que sustente a nossa fome de vitórias ao longo do campeonato. Eu acho que os próprios jogadores, eu não sei, eu vendo o jogo ontem, o Castan é um exemplo, sabe? Claramente eles estão com uma postura diferente. Sim, assim, é isso que me preocupa, porque o Sapinto era o motivador. Ele era conhecido como um cara que conseguia unir elencos, fechar o grupo, e pelo menos a gente não viu isso. Assim, foi uma passagem muito ruim do técnico português. Acho que, não vou dizer que ele fechou o mercado no Brasil, mas assim, a imagem que a gente ficou dele foi muito, muito, assim, terrível. Assim, a gente, acho que talvez entre o top 10 de piores técnicos que eu já vi do Vasco de rendimento, ele com certeza está com a vaguinha dele ali. Então, assim, que bom que o Vanderlei chegou. Tomara, assim, a gente... Acho que eu já tive essa conversa com o PH no Twitter, de quanto que o Vasco está com a degola ali na zona de rebaixamento, quanto que é preocupante no desespero. Preocupação e desespero.
Eu, assim, ontem, assistindo o jogo, eu nem consegui tuitar de tão nervoso que eu fiquei, porque eu vi o Vasco dominando o primeiro tempo, perdendo chances pra caramba, e aí cai no segundo tempo, né, com o físico, questão física, mas a gente até vê isso, a diferença entre o Vanderlei e o Sapinto. Enquanto o Sapinto, vendo o time caindo e não fazia mudanças, né, ele deixava o elenco ali morrendo e não trocava só os 40 minutos, 39 minutos. Você vê que o Vanderlei já trocou aos 15, aos 20. Então é uma mudança, assim, é uma coisa que a gente está dizendo que é básica, mas para o que a gente tinha, é uma diferença brutal. Tomara que persista. E esse próximo jogo contra o Coritiba, como o Thiru disse, é muito importante, né? Mas, ô Danilo, sem querer bagunçar aí o debate, mas só para pontuar uma coisa aqui. A gente também se esquece, eu acho que essa percepção de medo e desespero, porque medo todo mundo tem, a situação do Vasco não é tranquila, mas essa coisa de estar desesperado, a situação do Vasco em termos de tabela não é de desespero, e esse time aí já foi treinado pelo Ramon no começo do campeonato, e a gente sabia que ele jogava um pouco mais do que o Sapinto, do que o time do Sapinto, assim. Pode não ser um espetáculo, pode não ser futebol de G4 ou de liderança igual começou o campeonato, mas assim, aquilo ali você conseguia tirar mais desse time. Eu concordo com você. A minha grande preocupação, e até utilizando o parâmetro do Vanderlei, que o pessoal fala, né? O Vanderlei pegou o Vasco em 2019 na zona de rebaixamento, mas era na 5ª rodada do campeonato. Me preocupava o pouco tempo que ele teria para trabalhar. A gente lembra do Vanderlei nos primeiros jogos com o Vasco em 2019, rateou um pouco, empates nos últimos minutos, que cedia, ele perdia pontos bobos, empate de 0-0 com o CSA, sabe, uns jogos meio estranhos, e isso me preocupou, assim. Admito que eu tô no outro lado, de desespero. Mas vendo, óbvio, se você tem um confronto direto com o Coritiba, você tem um confronto direto em casa com o Bahia, é óbvio que você tem grandes chances de dar esse salto na tabela. A grande preocupação minha que eu tinha era que o time, além de não estar rendendo nada com o Sapinto, era o caráter emocional. Acho que, como o Lucas disse, você viu o Castan, um outro jogador, um cara que você não tinha confiança nenhuma. Aqueles erros primários, bobos que ele tinha, a gente estava dependendo do Marcelo Alves para ser o nosso grande zagueiro, o cara do Madureira que tinha acabado de chegar no elenco. Então, assim, me preocupava o caráter psicológico, o quanto o lado externo, o fator externo que a gente está aí falando de eleições, estaria afetando esse elenco, e também o tempo curto para o Vanderlei ou qualquer outro técnico na época, o Zé Ricardo, né, que foi cogitado, foi feita a oferta, se ele conseguiria mudar essa chave em tão pouco tempo. Essa era a minha preocupação. Tomara que continue dando certo. Acho que o jogo do Coritiba é tão importante quanto esse do Botafogo, e para a gente dar um respiro na tabela, né? Porque torcer contra Bahia, Sport, Fortaleza é a pior coisa que tem. Já torcer pelo Vasco já é difícil, né? Vendo a qualidade dos jogos. Aí você para perder seu tempo vendo Bahia, Sport, o presidente do Sport dando aquela vergonha lá, comentando sobre VAR, etc., sobre a grande armação nacional a favor de Vasco e Botafogo, né? A gente está aguardando esse favorecimento dos árbitros a favor do Vasco há 20 anos, né? Mas tirando... o pior não é isso. O pior é botar o Botafogo na jogada, coitado. O Botafogo só com 10 jogos e 9 derrotas, né? Só isso, mas ele está sendo favorecido. Cara, eu acho, vou me meter aqui, eu acho o seguinte, ó. O Ricardo Sapinto, ele veio com o pior dos mundos, sabe? Porque eu acho que assim, é problemático sempre trazer um treinador estrangeiro, quanto mais no meio da temporada. Porque é um cara que entra numa cultura completamente diferente da que ele está acostumado. Até ali uma reportagem hoje falando assim que o grupo gostava, ou foi o João que falou ontem lá, acho que foi o João que falou na live, que o grupo gostava dele, mas que achava que o cara, muito assim, não comprava as ideias dele, porque é uma cultura diferente, sabe? Então, assim, eu acho que é sempre um risco muito grande você trazer um treinador estrangeiro no meio da temporada. E a única maneira de compensar isso, a compensação seria se ele trouxesse justamente ali um apuro tático, né? Uma inovação tática que a gente não encontraria num treinador brasileiro. A partir do momento que a gente viu que o Sapinto, que nem o
o PH falou aí, é tipo um Celso Roth que ganha em euro, aí juntou o pior dos mundos, né? Juntou o pior dos mundos. E a gente viu um time muito ruim em campo, que eu acho que é o motivo do desespero. Porque a gente vê aquele time jogando e falava, esse time não vence de ninguém, cara. Esse time não vence de ninguém. E por mais que, a partir de um momento, assim, beleza, então vamos trocar o técnico, e só isso pode resolver, possivelmente vai resolver, a gente, quanto mais demora, menor fica a chance ali, a margem de erro, né? Então, o medo da troca de técnico é o mesmo medo da partida de ontem. É um jogo que o Vasco, desde o começo, estava dominando, mas você fica, cara, se uma coisa der errado, se uma bola vadia for pro lado errado, ferrou. Teve, né, Felipe? O gol do lado do Botafogo. Todo mundo teve ali pelo menos uns 30 segundinhos para vislumbrar essa possibilidade terrível, né? Então, acho que o medo era esse. E aí, a partir do momento que chegou o Luxemburgo, que também era um técnico que eu achava que não viria. E eu, sinceramente, achei que ele não fosse querer voltar para o Vasco. Acabou voltando. Se fosse o Zé Ricardo, acho que a gente não estaria tendo o mesmo efeito, né? E mesmo o Luxemburgo, para mim, superou as minhas expectativas. O time, pô, foram 10 dias ali, mas, pô, pega o jogo contra o Atlético Paranaense, onde o Vasco não esboçou nenhuma reação, e não é um time, tá longe de ser um time tecnicamente qualificado, né? Em relação ao Atlético Goianiense, pô, é outro time, foi outro time. A gente só empatou com o Atlético Goianiense, mas já foi um outro jogo completamente diferente. A ponto da torcida virar essa chave. A torcida que já estava dando como certo rebaixamento, agora está sonhando aí com Sul-Americana, né? Porque também, cara, o nível dos adversários é muito fraco. O nível dos adversários é muito fraco. Então, assim, acho que... Por isso que eu digo, se a gente consegue ganhar do Curitiba, e aí vai juntar 6 pontos, a gente sabe, 6 pontos numa briga pelo rebaixamento é muita coisa. Aí tem tudo para conseguir passar o Sport, fica ali com 3 times entre a gente e a zona de rebaixamento, e aí já dá para... A torcida vai comprar a ideia de Sul-Americana e tudo mais. Eu só quero a gente fora ali da zona da confusão, terminar ali umas 2, 3 rodadas antes, já matematicamente classificado. Pô, já está ótimo demais, né? Já está ótimo demais. E aí a gente pode voltar para só se preocupar em reclamar aí do PT, do Levin, do que for preciso, até começar as especulações dos jogadores, que também voltam o mesmo drama, né? Pô, vai trazer esse, vai trazer aquele. Mas, enfim, acho que a situação clareou. No campo, pelo menos, a coisa tá bem clareada.